107,9 MHz. Todo dia, o dia todo com você. Agora, na São Carlos FM, primeira página no ar. Jornalismo dinâmico, tudo sobre São Carlos, integrando toda a região com informação, com credibilidade. Agora, primeira página no ar. Aos 69 anos, vigoroso e de voz firme, o novo Papa Leão XIV assume o pontificado com a intenção de deixar marca. Inspirado na figura de Leão XIII, defensor da justiça social e fortemente enraizado na tradição de Santo Agostinho, Leão XIV representa uma combinação rara de energia, acolhimento e clareza doutrinal. Primeiro Papa da Ordem de Santo Agostinho e seu antigo prior geral Robert Francis Prevost carrega consigo a noção agostiniana de que a virtude reside na ordem do amor. Amar corretamente, colocando Deus acima de tudo. Ele se propõe a realinhar os afetos da humanidade, muitas vezes voltados ao efêmero, e recolocar o amor ao eterno no centro. Sua escolha de nome remete a um legado moral e social importante, enquanto seu espírito agostiniano o aproxima de uma igreja voltada à interioridade, vida comunitária e busca constante por Deus. Leão XIV não surge como figura de transição, mas como alguém disposto a renovar, com fé e firmeza, o papel da igreja no mundo. Sexta-feira, dia 9 de maio de 2025, começa agora o Primeira Página no Ar, primeira edição, a sua fonte de informação. A partir de agora, Ivan Lucas e Paulo Melo trazem as notícias mais importantes para você começar o dia bem informado. A EASC entrega demandas técnicas para a Prefeitura. São Carlos inicia a campanha Maio Amarelo com blitz educativa no centro. João Miller esclarece sobre possível mudança na área dos 400 apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Homem é detido pela segunda vez em 10 dias com anabolizantes e remédios controlados em São Carlos. E ainda o giro da polícia, as notícias da nossa cidade, da região, do Brasil e do mundo, além das entrevistas com o bispo diocesano de São Carlos, Dom Luiz Carlos Dias, e os alunos que participaram do Parlamento Jovem 2025. A partir de agora, no Primeira Página no Ar, primeira edição. Primeira Página no Ar. Apresentação: Paulo Melo, Ivan Lucas. Primeira Página no Ar. Agora 7h03, não perca a hora 7h03. Vamos então às informações do mercado financeiro, Ivan. O dólar comercial fechou em queda de 1,47%, está sendo vendido a R$ 5,66. O euro também em queda de 2,17%, está sendo comercializado a R$ 6,35. Já a Bovespa fechou em alta de 2,12%, está somando 136.231 pontos. Essas as informações econômicas desta sexta-feira. Mande a sua mensagem de áudio ou texto para o nosso WhatsApp 3419-9462. Tempo e a temperatura. A previsão no Primeira Página no Ar. Paulo Melo e ouvintes da São Carlos FM, hoje a cidade terá um sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens também. A lua vai aparecer e a lua será a lua crescente. As temperaturas variam hoje de 20 a 30 graus, sem previsão de chuva, ou seja, não precisa levar o seu guarda-chuva. Ventos do leste e nordeste sopram a 10 km por hora com umidade entre 57% e 92%. O sol nasceu agora há pouco, às 6h46, e deve se pôr às 17h54. Vamos ouvir a previsão para a região sudeste na São Carlos FM.
Sudeste terá muitas nuvens com chuva isolada nesta sexta-feira, 9 de maio. Condição será notada em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Para as regiões do oeste de Minas Gerais e norte de São Paulo, previsão de céu com poucas nuvens. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 16 graus em Belo Horizonte. Já a máxima pode chegar a 32 graus no Rio de Janeiro. As informações são do IMET. Primeira página no ar. 7h05. Pode olhar aí, Valdir Penteado, 7h05. Muito bom dia para você que nos acompanha pela São Carlos FM no 107.9. Bom dia para você que está no nosso aplicativo, você que está pelo nosso Facebook. Aliás, você que está pelo nosso Facebook pode comentar, participar, mandar o seu bom dia, pode compartilhar para que as pessoas possam ficar muito bem informadas no jornal Primeira Página no Ar, primeira edição. Bom dia, Paulo Melo. Abemos papão. Bom dia, Ivan Lucas. Você acertou, hein, Ivan? Eu falei que era ontem, hein? Acertou, e ainda bem que eu não apostei, hein? Se eu tivesse apostado, eu tinha perdido dinheiro, hein? Eu falei que era ontem, né? Porque a igreja não pode ficar muito tempo sem o seu pastor, não pode ficar sem o seu líder maior. E claro, domingo é dia do Senhor e não poderia ficar sem missa, sem o Papa. Você tá em dia com a liturgia, hein, Ivan? Estou. Inclusive, ontem estive lá na paróquia de São Domingos Sávio, muito bem recebido, para poder orar pelo novo Papa. E eu estive tomando um chopinho ontem à noite. Olha que beleza. Um bom dia a você, meu amigo, minha amiga, que já está sintonizado em 107.9 ou que esteja nos assistindo pelo Facebook. Você pode participar deixando seu comentário aí no Facebook Rádio São Carlos ou ainda mandar um WhatsApp no 3419-9462. Vou repetir, 3419-9462. Ivan, vamos de informação que hoje a pauta tá cheia. A pauta tá cheia. Dom Luiz está aqui, o nosso bispo diocesano, para falar da nomeação do novo Papa. Aliás, muito obrigado à Diocese de São Carlos por exclusividade na São Carlos FM. Agradecer o padre Rubens, né? Sim. Que tem nos dado uma atenção muito grande, que ele é o assessor de imprensa da Diocese. Muito obrigado, bem ágil, bem rápido, deu a resposta rapidinho e confirmou a vinda do bispo aqui. Vamos marcar um dia para ele vir aqui também, exatamente, né, Paulo? Vamos de notícias então, pois João Batista Miller, conhece, Paulo Melo? É um grande amigo. Assessor do prefeito de São Carlos, Neto Donato, falou com exclusividade ao Primeira Página nesta última quinta-feira sobre a polêmica envolvendo a construção de 400 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1 na Avenida Bruno Ruggiero Filho, no bairro Santa Felícia. Segundo ele, ainda não há uma definição sobre o local onde os imóveis serão erguidos. Não existe decisão ainda se vai ser naquele local ou não, tá? O Neto está tentando, junto ao Ministério das Cidades, fazer 200 unidades em outro lugar. Essa decisão ainda não existe. Estamos tratando isso internamente, afirmou Miller. O assessor explicou que algumas declarações foram mal interpretadas como definitivas. Abre aspas. Nas minhas entrevistas dos últimos dias, o que eu disse foi que, se conseguirmos outro local e houver viabilidade jurídica, pode haver mudança, mas se não houver autorização jurídica, a construção será mantida onde está previsto. Não há ninguém afirmando oficialmente que haverá mudança. Fecha aspas, esclareceu Miller. Miller também falou sobre a audiência pública realizada recentemente. Abre aspas, fui eu quem conduziu a audiência. Em momento algum, disse que o projeto não seria lá. A realidade é essa. Se não for possível mudar a área, corre-se o risco de perder o investimento. Já perdemos metade dos recursos, eram 90 milhões de reais para 400 unidades e agora são 45 milhões de reais para 200. Então, estamos entre a cruz e a espada. Ou desiste das casas, né? Ou consegue outro lugar, relatou Miller. O assessor finalizou dizendo que, até o momento, o projeto segue o previsto para o local original.
abre aspas, até aqui as casas estão mantidas lá, o projeto está lá. Existe sim um trabalho sendo feito em Brasília para tentar levar para outro local. Se não for possível, pode ser que seja construído lá mesmo, fecha aspas, concluiu Miller. Oi, Ivan, você está acompanhando, né? Os moradores não querem os predinhos lá naquela área da Bruno Ruggiero Filho. Tem inclusive um baixo assinado. Baixo assinado, já contrataram carro de som para fazer um auê lá e conseguir mais assinaturas contra a construção. E é o que o Miller falou, corre-se o risco de perder as 400 casas. Ô Paulo, quando você constrói uma casa, vai pedir o habite, tem o projeto aprovado, se você mudar alguma coisa, dá um tremendo trabalho. Principalmente convênio, né? Não é? Então, não, olha, gente, tem que ser lá. Agora, essas 3.000 assinaturas que estão lá, Paulo, não são das pessoas que precisam de casa. Exatamente. Porque se precisasse, não estaria essas 3.000. Se deu problema em algum residencial que vocês estão alegando e que possivelmente dê trabalho aí, não pode ser assim. Não é porque deu trabalho lá que vai dar trabalho aí. Não é porque ficou perigoso aqui que vai ficar perigoso. Não é isso, gente. Tem muita gente boa que precisa de casa, só quer uma moradia para morar. Deixa o povo trabalhar, deixa o povo morar. Eu acho que você tem razão, né? Eu acho que é um assunto que estão polemizando à toa, né? À toa, agora, Paulo. A prefeitura tem que saber também, né? Tem que ser mais firme. Vamos construir lá e acabou. O projeto é ali e acabou. Eu acho assim, Ivan, né? Deveria ter feito, de repente, uma consulta antes, né? Pois é, mas agora Paulo, que já está com o projeto pronto, fica difícil mudar, né? Não, e não tá escrito na cabeça da pessoa, sou bandido, sou isso, sou aquilo e vou morar lá. Não é isso. São pessoas boas. Não é? São pessoas que precisam de moradia. E aí vai vir os mimimi na rede social. Então põe pra morar perto da sua casa, Ivan Lucas. Ponho. Se tivesse um terreno lá, eu colocaria. Qual é o problema? São seres humanos. Você não viu o novo papo aí? Vamos amar o próximo, gente. Para de ficar querendo achar pelo em ovo. Segundo o Miller, né, o Neto está tentando viabilizar um outro lugar e tá tentando por causa desses mimimi. E mudar lá no estado e também no governo federal, porque são os dois juntos, né? Então, pois é. Eu acho que a gente, como disse o Miller, a gente corre o risco. E perdeu metade pelo jeito, né? Então. Eram 400, agora é só 200, pelo que eu percebi, né? Então, pelo que eu tô entendendo, Paulo, 200 vai ficar lá. Tá. Era 400 tudo lá. 200 fica lá e 200 vai para outro lugar. Vai em outro lugar. Entendeu? Olha, olha o trabalho que tá dando pro prefeito. Exatamente. 7h12, pode olhar aí, 7h12, a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Paulo Melo, em colaboração com o Detran de São Paulo, a Guarda Municipal, agentes de trânsito, Associação dos CFCs, que é o Centro de Formação de Condutores de São Carlos, e a Secretaria de Educação deu início à campanha nacional de trânsito Maio Amarelo nesta última quinta-feira, dia 8. A ação inaugural foi uma blitz educativa no centro da cidade, focada na orientação sobre o controle de velocidade e na distribuição de material informativo aos motoristas. Em 2025, o Maio Amarelo traz um alerta crucial sobre segurança viária com o tema Desacelere, seu bem maior é a vida. A campanha visa sensibilizar motoristas e pedestres sobre a importância de comportamentos seguros no trânsito, enfatizando a prudência como fator essencial para a preservação de vidas. O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michel Iabuc, destacou a abrangência da iniciativa. O Maio Amarelo é uma campanha nacional e no mês de maio a Prefeitura realiza atividades de orientação no trânsito para que a gente consiga diminuir os sinistros de trânsito, consequentemente salvar vidas. Então, esse ano o tema é Desacelere, seu bem maior é a vida. Durante o mês de maio nós teremos várias atividades relativas à educação para o trânsito, com blitz educativas em portas de indústrias, também nas vias e também em outras unidades escolares e outros locais, para que a gente consiga conscientizar a população e desacelerar, para que a gente consequentemente salve vidas e conscientize a população nesse mês de maio com a questão do Maio Amarelo. O secretário adjunto da Secretaria de Mobilidade Urbana, Sebastião Batista, também ressaltou a relevância da ação dentro do contexto do Maio Amarelo. Essa é uma ação importante que faz parte do mês do Maio Amarelo, que são ações
para a segurança no trânsito. E hoje nós vamos fazer aqui, é uma blitz educativa, em conjunto com o Detran, tá? É uma ação muito importante para trazer para os motoristas a entrega de materiais educativos, falando sobre a necessidade do respeito. Um objetivo é a gente dando ênfase na educação para a gente tentar diminuir ou mitigar os acidentes de trânsito. O secretário adjunto da Secretaria de Mobilidade Urbana, o Sebastião Paulo Melo, ele está fazendo um trabalho muito importante, muito bom desde que foi nomeado. Aliás, ele sempre teve na secretaria. Se eu não estiver enganado, ele é servidor, não é? Ele é servidor, era técnico, é técnico, então, né? Estava num cargo técnico quando o Cezinha era o secretário de trânsito. E acertadamente o Neto o colocou como secretário adjunto de mobilidade urbana, né? É um cara que tem a experiência, né? E está trazendo essa experiência ao governo Neto Donato. E essa ação, Ivan, é muito boa, né? Por quê? Porque ela alerta os motoristas sobre a importância de cuidar da própria vida. Sim. Tem gente que não gosta de usar cinto de segurança, mas é uma segurança para ele mesmo. Claro. Né? Então, essas ações preventivas são muito importantes. E depois, se pegar de novo, é caneta. Exato. Não tem, né? Celular, o uso de cinto de segurança. Errou, caneta. Exatamente. É só seguir o CTB, né? O Código de Trânsito Brasileiro, e ponto. 7h16, pode olhar aí, 7h16, e nesta quarta-feira, dia 7, os representantes e membros da diretoria do Conselho da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos, a EASC, estiveram na Prefeitura de São Carlos para entregar um ofício com reivindicações técnicas apontadas por associados e profissionais das áreas que a entidade representa. O geólogo Laerte Rigo, que é presidente da EASC, conta que foram apresentadas demandas relativas às necessidades dos profissionais que a entidade representa. Apresentar ao senhor prefeito, tanto para os profissionais que nós representamos, os engenheiros, arquitetos, agrônomos e geocientistas, quanto também sugestões para o desenvolvimento sustentável da cidade, tá? Porque são todas áreas que nós estamos aqui, secretários de pastas técnicas afins com a nossa entidade. Tá? Então, nós estamos aí trazendo, por exemplo, projetos, hoje, uma aprovação de projeto de uma casa unifamiliar demora muito tempo. Então nós queremos uma agilidade nisso, tá? E dá para ser feito, né? Ao mesmo tempo nós queremos um melhor atendimento aos profissionais, tá? Da engenharia, da arquitetura. E nós estamos trazendo aí demandas que nós entendemos, não nossas especificamente. Nós temos um lugar que nós queremos participar. Então, um plano diretor, é uma discussão que nós queremos participar. Outro é o plano de arborização da cidade. Nós precisamos ter esse plano, tá? A questão da drenagem da cidade, tá? A questão de acessibilidade na cidade, tá? A zeladoria da cidade, tá? Que tem a ver com o quê? Com vegetação, com poda e supressão. Então nós queremos de uma forma colaborar com o município, com a nossa parte técnica, com essas secretarias. João Miller, assessor especial do gabinete do prefeito de São Carlos, conta que para a prefeitura é muito importante que uma entidade como a EASC traga as demandas. Muito importante para a prefeitura ter uma entidade como a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Carlos, trazendo as demandas e muitas delas coincidindo com aquilo que a gente já vem pensando para a cidade desde a elaboração do plano de governo do Neto. E nós temos importantes profissionais dentro dessa associação e essa entidade ela já faz parte no dia a dia dos debates de coisas importantes da cidade de São Carlos. Eles estão participando, a EASC, dentro de várias comissões que a prefeitura tem, de vários conselhos que discute especificamente a parte da infraestrutura da cidade. Então, para nós é fundamental não só a apresentação das propostas, mas esse bate-papo com novidades que nós tivemos aqui, inclusive de novas parcerias, novos termos de fomento, novos convênios com a EASC, sempre na busca de uma qualidade de vida melhor para a população e também de uma prestação de serviço com qualidade. 7h19, pode olhar aí, 7h19.
eu tenho um recado importante para você. Eu quero falar da El Cardal Parrilla e Bar, o verdadeiro sabor argentino em São Carlos. Localizado no estacionamento 2 do São Carlos Clube, com acesso aberto ao público. No El Cardal, você aproveita um buffet completo com pratos quentes, comida japonesa e uma incrível variedade de saladas frescas. E claro que o destaque fica para o churrasco na autêntica parrilla argentina, com cortes selecionados como bife ancho, bife de chouriço e aquela picanha que dá água na boca, perfeito do jeito que você adora. Peça também pelo iFood, experimente essa delícia no conforto da sua casa ou onde estiver. Siga @elcardal.parrilla e bar nas redes sociais e fique por dentro das novidades. 7h20, atenção servidor público de São Carlos. O Sindispan é o seu representante legítimo e precisa que você o fortaleça para obter ainda mais conquistas e benefícios. Isso vale para São Carlos, Ibaté e Dourado, hein? Para isso acontecer, e Brotas, né, aliás, né? Para isso acontecer, contamos exclusivamente com a contribuição dos sócios. Participe da vida do Sindispan, opine, denuncie, compartilhe sua vivência no ambiente de trabalho e construa conosco uma entidade forte, representativa e compromissada com o serviço público municipal de São Carlos, Dourado e Ibaté, e agora Brotas também, né, Ivan? Brotas também, olha que bacana. Parece que aprovou lá. Sindicato forte se constrói com a sua participação contínua. Unidos conseguiremos dar voz aos nossos anseios e condições melhores de trabalho. Como sócio, além de ter uma entidade sólida e atuante na defesa dos seus direitos, você poderá usufruir de benefícios como assistência jurídica e convênios com universidades e diversas opções de lazer e turismo com descontos exclusivos. A nossa meta é cada vez mais ampliar todas as vantagens. Sindicato forte se constrói com a sua participação contínua. Não fique só, fique com o sindicato, fique sócio. Sindispan, tudo por uma vida melhor. Quero mandar o bom dia da dona Sônia Maria, minha mãe, que está aqui no Facebook, desejando um bom dia a todos. A Maria Conceição, lá do Pacaembu. Bom dia, Ivan, Paulo, pilotinho do meu coração. Ótima sexta-feira a todos. Valeu, Maria. Beto Riso, ótimo dia a todos. Um abraço, Beto. Vlamir Silva do Bicão. Bom dia, Ivan e Paulo. Valeu, Vlamir, um abraço para você. O João Luiz, bom dia, equipe de jornalismo 107.9, primeira página no ar. Um ótimo final de semana abençoado por Deus para todos. Amém. Vai, Corinthians, que reine a paz no mundo e principalmente no nosso país. Viva a liberdade. E ele continuou aqui falando assim: Ivan, são pessoas que só olham para si mesmos, são egoístas e ignorantes, não têm amor ao seu próximo, vão catar coquinho. Pessoal lá da Exatamente. Santa Felícia, né? Exatamente. A dona Cida Mello, a mãe do Paulinho, tá aqui. Bom dia a todos, que o anjo da guarda proteja vocês nesta sexta-feira. Também quero mandar um bom dia pro Paulo Gulo, que tá sempre junto conosco, e você que tá nos acompanhando não mandou nada, então mande uma pergunta pro bispo. Daqui a pouquinho o bispo diocesano estará aqui conosco. Bom dia, Eduardo Eufrades, Everaldo Trevisan, Nicola Hércules de Baté, Kleber Ferreira Lima, Ludovico Corneta, Paulo Gulo, que o Ivan já mencionou, Coronel Andrade, Jorginho, Adirce Lopes, Gisele Vicenza, também a Dani Tomasi. Tá dizendo aqui, ó, que eu mandei para ela que hoje o bispo vai estar aqui, né? Ela escreveu: bom dia, com muita alegria, que orgulho, mandei para minha mãe participar também, né? Valdir Robles, Horácio Sanches, também a Paula Rossi tá aqui com a gente, o nosso querido Furlan e a Ana Benedita. Sabe quem que é a Ana Benedita? Quem é? É a sogra do nosso gerente aqui, do nosso diretor. Olha, um abraço pra ela. Tá acompanhando a gente, acompanha todos os dias também, viu, Ivan? Bacana, Deus abençoe. Diz que gosta muito do nosso jornal. Um beijo do magro. Não tem do gordo? Um beijo do magro, caramba. Tá certo. Tá Piloto. certo. Vamos lá, deixa eu ver aqui, que a coisa foi corrida aqui, que eu não tô tendo tempo de nada aqui. Deixa eu ver, hoje bom dia, pessoal da São Carlos FM. Domingo, a alegria do Palmeiras vai acabar nessa. Pronto, tá falando mal do meu Parmeira. Vai acabar, vamos São Paulo. Vamos São Paulo ainda. Esse é do grupo do Paulo Melo. Maria Augusta, bom dia, piloto e equipe, obrigado, querida, muito bom dia pra você. Também o Joãozinho aí da Câmara, do anexo da Câmara. Bom dia, Paulo Melo, Ivan Lucas. Foi só eu falar da UPA da Vila Neri, o jornal que o ministro Padilha tinha prometido, será que vai virar realidade? Vai Ufa. sim. Aí deixou dois áudios aí. Vamos ouvir então? Então vamos lá. Vamos ver o primeiro aí.
Piloto, Oi. põe essa mensagem que eu fiz aí escrita, o Paulo Melo Já Ivan tá Lucas. E não sei se foi essa semana ou sexta-feira passada, eu comentei sobre a promessa do ministro Padilha da Saúde. Foi essa semana. Uns anos atrás, que o Catarino solicitou uma nova UPA em São Carlos, que ele prometeu que ia fazer a nova UPA na Vila Neri. Acho que agora veio à tona o negócio aí. Será que... Ontem eu não ouvi o programa, que eu tive um problema, mas só foi eu comentar, apareceu aí o barulho da UPA na Vila Neri. Lá na Fazenda Hotel parece que vai ser. Paulo Ivan, fala uma coisa pra mim. Será que estão me chamando de liga de aluguel? Será que é você? Porque eu lembrei da promessa do ministro Padilha. Será que é você? Olha, confusão. Chama o liga de aluguel. Será que é ele? Deve ser o Joãozinho. Oi, Joãozinho, hein? E também nós vamos mandar um bom dia pra Luzia Lu, deixou seu recado. Bom dia, sextou. Já? Sexta-feira mesmo? Não, que coisa, hein? Bom dia a todos, beijos. Feliz Dia das Mães, domingo. Valeu, Luzia Lu. Intervalo, a gente volta já. Seu futuro lar espera por você no Residencial Amari. Lotes a partir de 242 metros quadrados com condições especiais de pagamento, financiamento direto com a incorporadora ou financiamento bancário em até 240 meses. Conheça e surpreenda-se. Plantão de vendas no local todos os dias, das 9 horas às 17h30. Descubra o lar dos seus sonhos. Autos da Miguel Petroni, ao lado do Tonim Hipermercado. Telefone e WhatsApp para mais informações: 16 3362 1234. Sorria, sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para o mundo, sorria pra economia, sorria pros amigos, sorria para a vida. Vem sorrir com a gente no supermercado que você sempre quis. Já o serve o supermercado da família feliz. Servidor Público de São Carlos. O Sindispan é o seu representante legítimo e precisa que você fortaleça para obter ainda mais conquistas e benefícios. Para isso acontecer, contamos exclusivamente da contribuição dos sócios. Participe da vida do Sindispan. Opine, denuncie, compartilhe sua vivência no ambiente de trabalho e construa conosco uma entidade forte, representativa e compromissada com o Serviço Público Municipal de São Carlos. Sindispan, tudo por uma vida melhor. Seu gás acabou? Chame a Nova Sangás e a entrega é imediata. Os preços são reduzidos e vão te ajudar a economizar sem abrir mão da qualidade. A Nova Sangás tem uma ampla cobertura de entrega em toda São Carlos. Ligue já no 08.0148240 ou faça o seu pedido também pelo WhatsApp 16 33 75 8101. Trabalhamos de segunda a sábado das 8 às 19 horas e aos feriados e domingos o plantão é das 8 às 13. Nova Sangás, qualidade e preço baixo é aqui. A Santa Casa Clínicas está de casa nova, na rua 15 de novembro, número 921, anexo à Santa Casa de São Carlos. O local fica a poucos metros do prédio antigo. A Santa Casa Clínicas é uma clínica especializada para cuidar da sua saúde, oferecendo atendimento clínico, cirúrgico e exames em diversas especialidades. Realiza atendimentos particulares e convênios. Marque sua consulta pelo fone 1635091200 ou pelo WhatsApp 16993236139. Procurando mais emoção na sua vida? Conheça o CAT Valente, o clube de tiro pioneiro em São Carlos e região. Aqui você encontra segurança, equipamentos modernos e instrutores experientes para curtir e evoluir no esporte. Descubra um novo hobby. Venha conhecer. Entre em contato pelo WhatsApp 16996208993 e siga-nos no Instagram @CAT_Valente. Tradição e excelência no tiro esportivo. Atenção, São Carlos. A Ecovias Noroeste Paulista iniciou as obras de ampliação da rodovia Washington Luiz, ASP 310. Um investimento aguardado há anos, que vai transformar a mobilidade da região, com terceiras faixas e vias marginais. Durante as obras, redobre a atenção. Haverá interdições e mudanças no tráfego. Programe-se com antecedência. Avalie rotas alternativas e evite a rodovia para deslocamentos urbanos.
Acompanhe tudo em @ecoviasnoroeste e no site ecoviasnoroestepaulista.com.br. Vamos passar juntos por esse período com responsabilidade e muita segurança. São Carlos FM. Música, notícia, entretenimento e muito mais na palma das suas mãos. Baixe agora mesmo e viva essa experiência todo dia, o dia todo. Disponível para Android e iOS. App São Carlos FM no Play Store. Cada um faz sua parte, com trabalho e determinação, aprimorando a grande arte de construir uma nação. A cada dia, a mulher conquista mais espaço nas diversas atividades do nosso país, mostrando que a presença feminina, seja na família, no mercado de trabalho ou na política, é essencial para o desenvolvimento do Brasil. É assim que o PRD pensa. WhatsApp primeira página 3419-9462. Primeira página no ar. Giro policial. 7h30. Pode olhar aí, 7h30. Vamos agora com um giro policial, pois, Paulo Melo, as notícias da polícia já chegaram aqui no primeira página no ar, primeira edição. Vamos lá então, Ivan. Um homem de 67 anos foi detido na tarde de ontem enquanto transportava anabolizantes e medicamentos de venda controlada em um carro na rua Miguel Geomete, na Vila Elizabeth, aqui em São Carlos. Esta, Ivan, foi a segunda ocorrência envolvendo o suspeito em menos de 10 dias. Durante o patrulhamento, policiais militares identificaram irregularidades no veículo, como licenciamento vencido e registros de bloqueio, o que motivou a abordagem. No interior do carro foram encontrados frascos de anabolizantes, cartelas de medicamentos, comprovantes de pagamento e registros de entrega, segundo a Polícia Militar. O mesmo homem já havia sido detido no final de abril em um apartamento no residencial Romeu Tortorelli, onde foram localizadas grandes quantidades do mesmo tipo de substância. Na ocasião, o material também foi apreendido para investigação. Em ambos os casos, o suspeito foi liberado após os procedimentos de praxe. Os medicamentos e anabolizantes foram encaminhados para a perícia técnica. A polícia investiga a origem e a possível comercialização dos produtos. E agora, 7h31, 7h31, uma motorista passou por um grande susto na tarde de ontem após perder o controle do veículo e subir em um guarda-rail na rodovia Washington Luiz, em São Carlos. O acidente ocorreu no quilômetro 232, no sentido interior capital. Por motivos ainda desconhecidos, o carro saiu da pista e colidiu contra a estrutura de proteção metálica da rodovia. A condutora não sofreu ferimentos graves, mas teve uma crise nervosa após o impacto. Ela foi socorrida pela equipe de resgate da Ecovias, que administra Washington Luiz. A vítima foi encaminhada à unidade de pronto atendimento da Vila Prado para avaliação médica. As causas do acidente serão apuradas. 7h32, 7h32, a Polícia Civil de Ibaté investiga um caso de estelionato que vitimou um aposentado de 67 anos. Segundo o boletim de ocorrência registrado na manhã de ontem, o cartão bancário da vítima foi utilizado indevidamente em pelo menos 4 compras que totalizaram mais de R$1.000. O crime teria ocorrido na quarta-feira em horário ainda indefinido. Ao tentar realizar um saque em sua agência, o aposentado notou transações suspeitas no extrato bancário, com compras realizadas em diferentes comércios da cidade, incluindo uma bicicletaria e 2 lojas de varejo. As movimentações variaram entre R$11 e R$800. A vítima afirmou à polícia que não compartilhou o cartão nem a senha com terceiros. Após contato com o banco, foi orientada a registrar o caso para fins de apuração e possível ressarcimento de valores. O caso está sob investigação da equipe do delegado Ramon Alves Silva. Até o momento, os autores do golpe não foram identificados. A vítima foi informada sobre o prazo legal de 6 meses para representação formal, caso os suspeitos sejam localizados. É isso aí, Ivan. 7h33, 7h33. O piloto chega agora com as curiosidades do dia. Vamos lá, minha gente. Agora vamos falar do Dia dos Profissionais aí, Dia Estadual da Polícia, nossa querida Polícia Civil. A Polícia Civil tem entre suas diversas atribuições exercer as funções de polícia judiciária e de apuração de infrações penais.
realizar exames periciais e adotar providências cautelares destinadas a colher e resguardar indícios ou provas da ocorrência de crimes, bem como zelar pela ordem e segurança públicas, promovendo ou participando de medidas de proteção à sociedade e aos cidadãos. E depois eu fiz uma consulta que eu tive uma curiosidade, porque se viu, já que ela lida justamente com a questão judiciária, devia ser polícia judiciária. Isso é arcaico, é lá da época de Portugal. Só que Portugal mudou e nós não mudamos, continuamos com polícia civil e já acostumamos assim. Parabéns aos nossos queridos policiais civis. Boas investigações aí. Fatos históricos e jornalísticos. Carlos Lamarca assalta 2 agências bancárias. Em 1969, Carlos Lamarca, militar, e líder guerrilheiro brasileiro, fez sua primeira ação de guerrilha armada em São Paulo, assaltando 2 agências bancárias. Será que ele foi bem sucedido? Canonização de Joana d'Arc. Em 1920, Joana d'Arc foi canonizada. Heroína francesa, contribuiu de forma decisiva para mudar o rumo da Guerra dos 100 Anos. Autorizada a venda de anticoncepcional nos Estados Unidos em 1960. Em 1960 foi autorizada a venda de anticoncepcional nos Estados Unidos. Medicamento produzido a partir da síntese de esteroides sexuais ativos, foi desenvolvido em 1954 por Gregory Pincus, Garcia e John Rockquist. Vamos para mais informações. Hoje é dia... isso aqui não quero falar. Vamos encerrar então com o dia do Santo Beato Nicolau Albergati. Pertencia à Ordem dos Cartuchos e foi bispo de Bolonha. O Papa Martinho V nomeou para a missão diplomática de estabelecer a paz entre a Inglaterra e a França. Essas são as informações e curiosidades do dia. Agora 7h36, Ivan, 7h36, eu tenho um recado da CISC. Olha, se você ainda está em dúvida sobre o que dar de presente para sua mãe nesse Dia das Mães, eu tenho uma dica ótima. A CISC lançou um quadro nas suas redes sociais chamado Vitrine dos Associados Especial Dia das Mães. E tá incrível, é um carrossel com várias lojas e serviços aqui mesmo na nossa cidade, com descontos, promoções e vantagens especiais. Tem de tudo: moda, beleza, calçado, serviços, tudo reunido num só lugar. Fácil de navegar e com muita coisa boa para você escolher. Então dá uma olhada lá no Instagram e no Facebook da CISC. Confere então a Vitrine dos Associados Especial Dia das Mães e aproveite as oportunidades. Sua mãe merece um presente especial e você merece fazer uma boa compra. Siga a CISC nas redes sociais e aproveite. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. 7h37, pode olhar aí, 7h37. Eu quero falar do CAT Valente, o clube de tiro esportivo pioneiro em São Carlos, com o foco de oferecer uma experiência única na prática e competição de tiro. No CAT Valente, eles proporcionam um ambiente seguro, com equipamentos modernos e instrutores altamente qualificados, garantindo a melhor experiência para todos. Através do tiro esportivo, os membros desenvolvem habilidades de concentração, precisão e disciplina, além de aproveitar um hobby emocionante e desafiador. A segurança é a grande prioridade do CAT Valente. Lá eles buscam sempre a excelência técnica, respeitando as leis e promovendo a inovação. Se você procura por uma atividade que traga benefícios para a sua saúde física e mental, vá conhecer o CAT Valente ou entre em contato pelo WhatsApp 16 996208993, 16 996208993. Siga o CAT Valente no Instagram, @CAT_Valente. CAT Valente, onde tradição e excelência se encontram no tiro esportivo. É isso aí, Ivan. Agora 7h38. Temos recados aí no Face, Ivan? Nós vamos dar uma olhadinha aqui. Quero mandar um abraço para os Fernandos lá da Vila Prado, um grande abraço. O Maurício Gomes também está sempre junto conosco. O Nivaldo lá da Cocada, ele vende cocada lá quando tem os eventos da prefeitura. Um grande abraço ao Nivaldo, também está sempre juntinho conosco. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. O Batista, bom dia, meus queridos amigos, desejo uma ótima sexta-feira abençoada a todos da rádio. Valeu, Batista, um abraço para você também. Maurício Nunes, bom dia, Paulinho, tudo de bom? Aqui é o tio Maurício de Ribeirão. Meu tio. Como é bom, como é que você está, beleza? Um abraço e bom programa. Graças a Deus, tio, tudo bem. E aí, como que o senhor tá por aí? Meu tio mora lá em Ribeirão Preto. Um beijão, viu, tio? Obrigado aí por
por você estar na sintonia. Silvinha Silva. Irmão da minha mãe. Que legal. Bom dia, meninos. Ótima sexta-feira e bora trabalhar. Beijo. É isso aí, eu quero mandar um bom dia pra Nilza Chiuzi, Miltinho Marchetti, o Berto e a Dete lá na Popular de Baté, sempre ligadinhos com a gente, Paulo Russito também sempre conosco e o Fernando Amorim também com a gente. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouco com muita informação para você e, claro, com a entrevista do dia com o Bispo Dom Luiz, que estará conosco, e daqui a pouquinho também tem entrevista com os jovens do Parlamento Jovem de São Carlos 2025. Primeira página no ar. O inverno ainda não chegou, mas a campanha do agasalho já começou em São Carlos. Compartilhe o que aquece de verdade. Doe agasalhos, cobertores e roupas em bom estado. Isso é um gesto de cuidado. Faça a sua doação até 13 de junho no ponto de arrecadação mais perto. Confira em sãocarlos.sp.gov.br. Ajude. Quem mais precisa está no coração da gente. Fundo Social de Solidariedade e Prefeitura de São Carlos. Esta isenção custou R$ 144 aos cofres públicos municipais. Seu futuro lar espera por você no Residencial Amari. Lotes a partir de 242 metros quadrados com condições especiais de pagamento, financiamento direto com a incorporadora ou financiamento bancário em até 240 meses. Conheça e surpreenda-se. Plantão de vendas no local todos os dias, das 9 horas às 17h30. Descubra o lar dos seus sonhos. Autos da Miguel Petroni, ao lado do Toninho Hipermercado. Telefone e WhatsApp para mais informações: 16 3362 1234. Sorria, sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para o mundo, sorria pra economia, sorria pros amigos, sorria para a vida. Vem sorrir com a gente no supermercado que você sempre quis. Já o serve o supermercado da família feliz. Servidor Público de São Carlos. O Sindispan é o seu representante legítimo e precisa que você fortaleça para obter ainda mais conquistas e benefícios. Para isso acontecer, contamos exclusivamente da contribuição dos sócios. Participe da vida do Sindispan. Opine, denuncie, compartilhe sua vivência no ambiente de trabalho e construa conosco uma entidade forte, representativa e compromissada com o Serviço Público Municipal de São Carlos. Sindispan, tudo por uma vida melhor. Seu gás acabou? Chame a Nova Sangás e a entrega é imediata. Os preços são reduzidos e vão te ajudar a economizar sem abrir mão da qualidade. A Nova Sangás tem uma ampla cobertura de entrega em toda São Carlos. Ligue já no 08.0148240 ou faça o seu pedido também pelo WhatsApp 16 33 75 8101. Trabalhamos de segunda a sábado das 8 às 19 horas e aos feriados e domingos o plantão é das 8 às 13. Nova Sangás, qualidade e preço baixo é aqui. A Santa Casa Clínicas está de casa nova, na rua 15 de novembro, número 921, anexo à Santa Casa de São Carlos. O local fica a poucos metros do prédio antigo. A Santa Casa Clínicas é uma clínica especializada para cuidar da sua saúde, oferecendo atendimento clínico, cirúrgico e exames em diversas especialidades. Realiza atendimentos particulares e convênios. Marque sua consulta pelo fone 1635091200 ou pelo WhatsApp 16-993236139. Está precisando de caçamba? A Brasil Caçambas tem a solução. Atendemos com eficiência, transparência e agilidade, oferecendo caçambas de 3, 4 e 5 metros para sua obra ou reforma. Brasil Caçambas, atendendo você com o melhor preço e a eficiência que você precisa. Solicite já a sua pelo telefone e WhatsApp 16 33 75 15 15. Brasil Caçambas, rapidez e qualidade no descarte de entulho. São Carlos FM. Música, notícia, entretenimento e muito mais na palma das suas mãos. Baixe agora mesmo e viva essa experiência todo dia, o dia todo. Disponível para Android e iOS. App São Carlos FM no Play Store. WhatsApp primeira página 3419-9462. Primeira página no ar.
É hora da Coluna Torpedos, trazendo as polêmicas e tudo o que acontece em São Carlos e região. 7h44. Pode olhar aí, 7h44. Vamos com a Coluna Torpedos do Jornal Primeira Página. Aliás, acesse o site jornalpp.com.br e fique muito bem informado. O primeiro tópico da coluna: Abemos Papam. A Praça São Pedro vibrou de emoção nesta última quinta-feira com a tradicional fumaça branca, que anunciou ao mundo: temos um novo Papa. Milhares de pessoas testemunharam um momento histórico, selado pelos sinos da Basílica e pela famosa frase Habemus Papam. Papa americano eleito é o cardeal Robert Francis Prevost, de Chicago, que escolheu o nome de Leão XIV, primeiro Papa norte-americano da história. Ele é conhecido pela humildade, trajetória missionária no Peru e perfil reformista. A expectativa é de continuidade no caminho aberto por Francisco. Reforma e proximidade. Em sua primeira fala, o novo Papa destacou a importância de caminhar com o povo. Com longa experiência pastoral e voz ativa na escolha de bispos ao redor do mundo, Leão XIV chega ao pontificado com a missão de manter a igreja próxima dos mais vulneráveis e aberta ao diálogo. Incerteza. João Miller, assessor do prefeito Neto Donato, admitiu que ainda não há decisão definitiva sobre a construção dos 400 apartamentos do Minha Casa Minha Vida, no Santa Felícia. A alternativa? Tentar viabilidade jurídica para mudar o local e não perder o investimento. Mal entendido. Segundo Miller, declarações recentes foram interpretadas como se a mudança de endereço das moradias já estivesse garantida. Ele esclareceu, abre aspas, não há ninguém afirmando oficialmente que haverá mudança, fecha aspas. Entre a cruz e a espada, a audiência pública deixou claro: ou se mantém o local previsto para as casas populares, ou corre-se o risco de perder o que restou do recurso. Dos 90 milhões de reais iniciais, sobraram 445 milhões. Decisão difícil para o prefeito. Carro de som. Enquanto isso, moradores da região contrataram um carro de som para mobilizar a população e assinar o abaixo-assinado contra a construção dessas moradias populares no Santa Felícia. A pressão continua e o debate está ganhando força na comunidade. Clima. O prefeito Neto Donato publicou um decreto que institui o Grupo de Trabalho em Mudanças Climáticas Globais. A proposta é discutir e propor ações locais frente ao problema climático, considerando seus impactos econômicos, ecológicos e sociais. Táxi. O vereador Malabim, do PRD, propôs alteração na legislação que regula os táxis em São Carlos. Pela nova proposta, os veículos poderão circular por até 15 anos, desde a fabricação. Após o 10º ano, passam a ter vistoria anual obrigatória, conforme os critérios da norma ABNT-NBR 14040. Contramão. Enquanto os ônibus têm sua vida útil reduzida para melhorar o transporte coletivo, os táxis podem ganhar mais tempo de circulação. Seria essa proposta um estímulo para manter carros antigos nas ruas? Vai entender esse projeto, Fiote. Será verdade? Chegou à coluna a informação de que uma secretaria municipal teria proibido seus cargos de confiança de saírem do prédio sem autorização expressa do secretário. Estaríamos diante de um regime militar disfarçado? Tomara que seja só boato. Além disso, circula nos bastidores um incômodo crescente com a postura de uma assessora do prefeito. Esperamos que o bom senso, o profissionalismo e o respeito prevaleçam no ambiente da prefeitura e também na imprensa. Projeto. O vereador Elton Carvalho, do Republicanos, protocolou um projeto que autoriza a doação de bens inservíveis e materiais patrimoniados da administração pública para organizações da sociedade civil e entidades do terceiro setor. Visita. Durante visita ao SAI, o prefeito Neto Donato garantiu que a autarquia não vai ser privatizado e anunciou que em breve o órgão deverá se mudar para uma nova sede
mais ampla e adequada às suas necessidades. Tá certo, Paulo. Eu queria falar das casas nós já falamos. Então, é isso. E eu acho que assim, ó, o grande ponto aqui também, Ivan, é essa questão da mudança de sede do SAI, né? Pois é. Nunca, sempre foi lá na Getúlio Vargas. De fato já está ruim o local, né? Já não atende às necessidades do SAI, que cresceu bastante, né? O SAI cresceu demais. Sim. O tanto de maquinários que o SAI tem, veículos, né? Mas ali eles pagam aluguel, né, Paulo? É aluguel lá? Aluguel lá. Pagam aluguel. Agora, se for para um prédio construído pela prefeitura sem pagar aluguel, será melhor. Mas onde, né? Você vê um lugar... Aonde é? Aonde? Né? Eu não... Até questionei algumas pessoas... mais longe ainda, né? Isso é ruim. Então, até questionei algumas pessoas ontem, né? Da prefeitura, e diz que ainda não tem, assim, um local pensado, né? Mas eu não consigo ver um local, assim, para que o SAI seja instalado em prédio próprio, né? Que ele fala aqui que vai ser sede própria, né? Então... Porque é alocado lá, então estão querendo construir um novo prédio. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer então, né? Recebemos essa informação ontem, né? De que o Neto teria, durante uma reunião lá com os servidores do SAI, falado isso, que em breve o SAI vai ter uma nova sede. É importante, né? Claro, que tenha, sim, deixa de pagar aluguel. É muito importante que tenha uma nova sede, mas o assunto pega a gente assim, né? De surpresa, porque todo mundo tá lá do SAI, Ivan, tem medo da privatização. Isso aí o Neto já falou várias vezes, que não vai privatizar, né? O Derek que estará aqui semana que vem. O Derek vem aqui, nós vamos questioná-lo, então. E aí ele chega e fala que vai mudar a sede do SAI, né? Que é uma informação nova, que ninguém esperava, né? A verdade é essa. Giro de notícias e os destaques do momento no Primeira Página no Ar. E Moraes pede que a primeira turma analise suspensão de ação contra a ramagem. As informações e o giro de notícias com o jornalista René Almeida. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu a realização de uma sessão virtual para que a primeira turma analise a suspensão do processo penal contra o deputado Alexandre Ramagem sobre a tentativa de golpe de Estado. A suspensão da ação penal foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados na quarta até o fim do mandato parlamentar de Ramagem, que é réu no processo. A Advocacia Geral da União pediu o bloqueio de 2,560 bilhões de reais em bens de 12 associações suspeitas de fraudes nos descontos do INSS. Elas foram alvo da instauração de processo administrativo de responsabilização pelo INSS, além de 6 empresas que teriam funcionado como intermediárias de pagamentos de vantagens indevidas. Também foi determinada a quebra de sigilo fiscal e bancário dos dirigentes envolvidos. O cardeal Robert Francis Prevost foi anunciado como novo Papa nesta quinta-feira no Vaticano. Ele nasceu nos Estados Unidos, tem 69 anos e escolheu o nome de Leão XIV. De perfil progressista e próximo a Francisco, no primeiro discurso, Prevost pregou a paz, homenageou seu antecessor e defendeu uma igreja católica missionária. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprimentou o novo Papa e expressou o desejo de que ele continue as iniciativas de Francisco. Nas redes sociais, Lula pediu que Leão XIV pregue a defesa do meio ambiente e o respeito à diversidade humana. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou nesta quinta-feira um acordo para garantir o uso de câmeras corporais pelos policiais militares do estado de São Paulo. Nele, o governo estadual se compromete a aumentar em 25% o número de equipamentos, totalizando 15 mil câmeras em todos os batalhões de alta e média prioridade da Polícia Militar.
Fernando Diniz deve ser o novo técnico do Vasco. De acordo com portais que cobrem o clube, o acerto ocorreu nesta quinta-feira e o contrato será válido até dezembro de 2026. Na quarta-feira, o Cruz Maltino foi goleado pelo Puerto Cabello da Venezuela por 4-1 pela Copa Sul-Americana. Giro Esportivo, no Primeira Página, no ar. 7h54. Pode olhar aí, Jean Rossi, 7h54. Final de semana tem clássico entre líder Palmeiras e o São Paulo, o único invicto do brasileiro. As informações chegam com o jornalista Humberto Ferretti. Fim de semana de clássico pelo Campeonato Brasileiro. Domingo, 5:30 da tarde, no horário de Brasília, Palmeiras e São Paulo medem forças na Arena Barueri pela 8ª rodada. O Verdão não poderá jogar em casa por conta de um show no Allianz Parque. O time do técnico Abel Ferreira é o líder do brasileiro, mas pode entrar em campo na 3ª posição. Já que no sábado, o Red Bull Bragantino visita o Grêmio às 6:30 e o Flamengo recebe o Bahia às 9 da noite. O Massa Bruta e o Rubro Negro, segundo e terceiro na tabela, podem ultrapassar o Verdão. Já o São Paulo, rival do Palmeiras, tentará manter a invencibilidade. O único time que ainda não perdeu no Brasileirão é o Tricolor. Porém, ele faz uma campanha que não é das melhores. Com 6 empates e apenas uma vitória, o São Paulo é somente o 11º na tabela. A rodada do Brasileirão começa no sábado, 4 da tarde, com Fortaleza e Juventude. Às 6:30 ainda tem Mirassol e Corinthians, Vitória e Vasco. Esse é um confronto direto contra o rebaixamento. Já no domingo, além do Clássico Paulista, tem Sport e Cruzeiro às 4, Atlético Mineiro e Fluminense às 5:30 e Botafogo e Inter, 8 da noite. A rodada termina só na segunda-feira, quando o Santos recebe o Ceará, também às 8 da noite. 7h55. Pode olhar aí, 7h55. Vamos agora com o Encarando o Leão. Na São Carlos FM, todos os detalhes, dúvidas e orientações para você fazer a sua declaração com segurança e tranquilidade. No ar, Encarando o Leão, com Edgar Andreassi Moreira, aqui na 107,9 FM. Olá, ouvintes da São Carlos FM. Como nas orientações anteriores, continuamos a falar sobre como declarar investimento. Hoje tratamos dos fundos imobiliários. Também são fundos que oferecem rendimentos mensais e até isentos do imposto de renda, quando para pessoas físicas e atendidas as regras de fundos negociados em bolsas em grupo de mais de 50 cotistas. O ganho de capital na venda das cotas, quando apurar lucro, tem tributação de 20%, sem qualquer isenção. Operações com prejuízo destes fundos, assim como operações com ações e até mesmo criptoativos, podem ser compensados, desde que dentro dos mesmos títulos. Prejuízos de ações se compensa com lucro de ações. Não se pode misturar os tipos dos ativos. Todos os resultados dessas operações devem ser informados na aba Renda Variável, mês a mês. Não se preocupe, a São Carlos FM vai ajudar você a fazer a sua declaração de imposto de renda. Envie suas dúvidas para 3412-9700. Anotou? 3412-9700. Com a São Carlos FM, o leão fica manso. Primeira Página no ar, 107.9. 7h57. Pode olhar aí, 7h57. Paulo Melo, vai ser 7-0 pro Palmeiras contra o São Paulo. Ô, louco. São Paulo no brasileiro tá só empatando, né? Mas tá invicto. Tá invicto, só empata, né? Mas 7-0 é muita coisa, Ivan. Onde vai ser o jogo? Aonde vai ser o jogo? No Allianz Parque, não é? Aí é problema. Eu acho que é no Allianz, não sei, Paulo. Aí é problema. Aí é problema. Ivan, ontem o grande assunto do dia não foi outro senão, né? A escolha, né, do novo Papa. Sim. Papa Leão XIV.
Leão XIV, né? Para seguir os passos de Leão XIII, do qual o Papa, ele foi um Papa que veio para trazer muita, eu diria, muita paz, trazer uma reforma na igreja na época e trazer a sequência de Francisco, na minha opinião. Por isso que ele escolheu esse nome, não é? E tenho certeza que a igreja continuará com as suas reformas, continuará aí fazendo os passos que Francisco deixou. Por isso que foi escolhido o Papa Prevost, não é? Que é o sobrenome dele, que nasceu inclusive em Chicago. Ele tem descendência espanhola, francesa e italiana, né? Dos seus e cidadania peruana. E cidadania peruana, exatamente. Esteve em 2008 em Campinas com uma missa celebrada na Arquidiocese de Campinas. Então ele tem uma passagem pela América do Sul, tanto no Brasil, mas claro, muito mais no Peru, né? Do qual teve na diocese lá do Peru, e aqui ele veio apenas celebrar uma missa, né? Eu vou ler o histórico dele aqui, ó. Quem é o novo Papa Leão XIV? Robert Prevost, o novo Papa Leão XIV, nasceu em Chicago no dia 14 de setembro de 1955, mas foi na América Latina, especialmente no Peru, que construiu boa parte da sua missão religiosa. Sua atuação no país sul-americano foi decisiva para sua ascensão dentro da igreja, culminando em posições de destaque na Cúria Romana. Aos 22 anos, Prevost ingressou na vida religiosa. Estudou teologia na Catholic Theological Union, em sua cidade natal, e mais tarde se especializou em direito canônico na Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino, em Roma. Foi ordenado sacerdote em 1982 e apenas 2 anos depois iniciou seu trabalho missionário no Peru. Atuou nas cidades de Piura e Trujillo, onde permaneceu por cerca de uma década, inclusive durante o período do regime de Alberto Fujimori, momento em que chegou a exigir publicamente desculpas pelas violações de direitos humanos cometidas. Antes de ser eleito Papa, Prevost exercia 2 funções de grande relevância na estrutura da igreja. Era prefeito do dicastério para os bispos, órgão que é responsável pela escolha e nomeação dos bispos em todo o mundo, e também presidia a Comissão Pontifícia para a América Latina. Conhecido por sua postura reservada e fala serena, pudemos perceber isso ontem, né? O novo pontífice evita a exposição pública e raramente concede entrevistas. Apesar disso, é amplamente reconhecido como um reformista afinado com a visão progressista de Francisco. Teólogo experiente e profundo conhecedor do direito canônico, Prevost representa uma continuidade nas transformações que vêm sendo promovidas dentro da igreja. Sua eleição ocorreu no 2º dia de conclave, sinalizando uma decisão relativamente rápida entre os cardeais. Ou seja, né, Ivan, houve um consenso, né? Sim. A escolha de um Papa norte-americano com raízes na América Latina e perfil reformista reforça a busca da igreja por equilíbrio entre tradição e renovação. Paulo, o que me chama atenção foi quando você falou em relação que ele não gosta de dar entrevista. Agora vai ter que mudar, né? Vai ter que mudar, porque agora, como Papa, ele vai ter que dar entrevistas e falar com os fiéis da Igreja Católica. E o mais bacana também, que ele vem, né, da formação de Santo Agostinho, da Ordem de Santo Agostinho, né, da Academia Matemática e Filosofia de Santo Agostinho. E Santo Agostinho foi um santo bem, como eu posso dizer, ele tem uma frase que eu gosto muito: eu prefiro aqueles que me criticam e me corrigem do que aqueles que me adulam e me corrompem. É uma das grandes frases de Santo Agostinho, que me traz aí essa esperança de que o Papa Leão XIV será um grande Papa para a igreja, que inclusive ele já celebrou a sua primeira missa ontem para os cardeais, não é? Pediu a ajuda de Maria Santíssima, pediu a ajuda dos cardeais, não é? Falou que foi abençoado pelos cardeais, inclusive. Então é um Papa humilde, é um Papa que inclusive
pode confrontar as ideias de Donald Trump. Por quê? Donald Trump, nós estamos vendo o que ele está fazendo, né? E ele agora vem com uma ideia completamente diferente do presidente dos Estados Unidos, não tenho dúvida nenhuma disso. Ô piloto, eu vou mandar aí para você no WhatsApp a declaração sobre a escolha do novo Papa do Padre Rubens, que é o assessor de imprensa da Diocese de São Carlos. Eu gostaria que você colocasse, que eu achei muito legal a análise do Padre Rubens, né? Tá ok aí? Pode soltar, piloto. Ô Paulo, assim, algo que a gente não esperava, né? Ou melhor, alguém que a gente não esperava, eu, pelo menos diante de tantos nomes que pipocaram nos últimos dias, esse foi o que talvez menos se falou ou quase não se falou. Ele apareceu sim lá no começo, logo na morte do Papa Francisco se falou uma vez do nome dele, depois não se tocou mais nesse assunto, surgiram outros nomes e tal, então surpresa nesse sentido, surpresa o nome que ele escolhe, Leão XIV, porque Leão XIII, o último que adotou esse nome, foi um Papa muito ligado à doutrina, foi quem deu início à doutrina social, que escreveu sobre o trabalho, escreveu sobre a paz. 8:4. Então, assim, isso já dá saiu de sinais de um pontificado que vai dialogar com a questão social do mundo. Também no discurso dele me surpreende alguns elementos, por exemplo, quando ele faz referência ao seu antecessor, né, ao Francisco, no sentido de continuidade, ou seja, a nossa caminhada continua, porém ele já traz alguns elementos, convidando a Diocese de Roma a ser missionária, ou seja, nós vamos movimentar a Diocese de Roma, é dali que precisa começar. Mas uma frase dele me chama a atenção, né? Tenhamos coragem, o mal não prevalecerá. Então, acho que isso vai marcar muito. Parece ser um Papa que vem para falar sobre coragem, sobre o cessar de guerras, né? Por isso que a fala dele me chama também a atenção, o tamanho da fala, porque os outros dois, tanto Bento XVI quanto Francisco, na eleição, eles falam muito pouco ali na sacada, eles têm discursos brevíssimos, e ele não, ele traz um discurso já um pouco mais longo, e fala também de sinodalidade, que é um tema que o Papa Francisco trouxe para a igreja. Então, há uma expectativa muito positiva. Por outro lado, ele já traz também um diferencial, né? Tudo aquilo, por exemplo, as vestes litúrgicas, né, que Francisco não aceitou na eleição passada, ele já aparece com a moseta vermelha, com a estola vermelha, né? Ele já se apresenta ao mundo paramentado com aquilo que é próprio do pontífice, né? Então, eu acho que é um novo momento, uma nova história, um novo passo, né? E sem menosprezar o passado, com uma continuidade, mas de uma nova forma, de um novo jeito. É o que o Padre Rubens falou, Mensagem, né? Segura aí, piloto. O que o Padre Rubens falou, né? As vestimentas, né? Que foi um diferencial. Papa Francisco, a gente lembra que apareceu só com a roupa branca, né? Sim, exato. Ele já usou, já foi completo, né, Ivan? Ou seja, já mostra a diferença, né, Paulo? Inclusive aquilo que eu acabei de falar em relação ao Donald Trump, com certeza vai ter vai bater um pouco de frente, porque o Trump a gente tá vendo o que tá acontecendo. E o Papa, claro que ele quer a paz, e ele mesmo disse agora na fala dele, tenhamos coragem, o mal não prevalecerá. Então, a igreja vai se posicionar em relação às guerras que estão acontecendo, os conflitos que estão acontecendo, e vamos ver o que vai acontecer, né? E Ivan, eu não li nada, mas qual que é a relação dele com o presidente norte-americano Donald Trump? A relação não tem nenhuma, não teve nenhuma até hoje, mas tem esses posicionamentos políticos diferentes, porque queira ou não queira, o Papa tem um posicionamento político, não é? Claro que do lado do bem, claro que do lado de Cristo Jesus, claro, mas é um posicionamento político da paz, do amor, e Donald Trump vai para cima, né? Ele não tem conversa, né? Nós estamos vendo aí
aí as taxas de juros que ele está aplicando, estamos vendo a extradição aí dos imigrantes, estamos vendo o posicionamento em relação à Rússia, à Ucrânia e também em Israel, enfim, posicionamentos completamente diferentes do que a igreja pensa. Mas ele ficou contente, viu, o Trump, quando soube que o americano, nacionalismo foi lá em cima. Mas diga-se de passagem, a igreja e os cardeais estão um pouco, digamos, vou falar a palavra que eu imagino, triste com a postagem que o Donald Trump fez vestido de papa. Ele fez, né? Ele fez uma postagem vestido do papa, que ele seria o papa e tudo mais. A igreja não gostou disso. Eu não vi, não. Não é rainha, não? Eu sigo o Donald Trump, então eu vejo. O padre Luiz Antenor também mandou um áudio pra gente. Vamos colocar pra ver o posicionamento do padre Luiz Antenor. Mensagem para o povo de Deus sobre a eleição do Papa Leão XIV. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. Hoje, com alegria e esperança, contemplamos o sinal da fumaça branca no céu de Roma. Um novo sucessor de Pedro foi escolhido, o Papa Leão XIV. Sua eleição não é apenas um fato da igreja, é um sopro do Espírito Santo. É Deus respondendo à sede de unidade e verdade, caridade. Nesse tempo tão desafiador, Papa Leão XIV, vindo das Américas, missionário entre os pobres, pastor de coração sinodal, assume o lema da barca de Pedro com firmeza e humildade. Sua escolha nos recorda que o Evangelho não tem fronteiras. A igreja continua viva, peregrina e materna. Para o mundo, o novo Papa é sinal de pontes, não de muros. É chamado à escuta, à misericórdia e ao diálogo. Para os jovens é um convite à coragem da fé. Para os doentes e esquecidos é o abraço de um pai. Para cada batizado é a certeza de que não caminhamos sozinhos. Cristo é o bom pastor que conduz sua igreja. O lema do pontificado do Papa Leão XIV ecoa como um chamado ao mundo inteiro. Servus veritatis et pacis, servo da verdade e da paz. Oremos por nosso Papa Leão XIV, que o Espírito Santo o fortaleça, que Maria Santíssima o cubra com seu manto e que nós, o povo de Deus, o sigamos com amor, fé e obediência. Habemus Papam Leão XIV. Um grande abraço e oremos uns pelos outros e pelo nosso Papa. 8h11. Pode olhar aí, 8h11. E agora nós estamos com o nosso bispo diocesano, Dom Luiz Carlos Dias, que vai falar um pouquinho sobre o Habemus Papam. Bom dia, bispo. Bom dia. E o bispo acertou, era um papa, um nome que não foi ventilado, né? Acertou. Fiz questão em falar em todas as minhas... em dizer isso nas minhas falas, inclusive aqui, né? Que olha, não se atenham àqueles nomes de eventuais favoritos que a mídia coloque, porque aquilo é mera especulação. Porque depois que entram ali, que os cardeais entram para a Capela Sistina para a votação, ali, digamos assim, age de fato o Espírito Santo, e o Espírito Santo já tinha alguém ali preparado, né? E é importante percebermos também como que a igreja tem pessoas muito bem preparadas, né? Para cargos como esse, inclusive de Papa, que é o maior cargo da igreja, né? E foi com muita alegria, então, que nós recebemos, né, como Papa agora Leão XIV, o cardeal Robert Francis Prevost, né, que foi uma surpresa, era um nome que não aparecia, né? O pessoal dizia que estava no segundo, até ontem mesmo as análises, que era um nome que aparecia nos segundos escalões, assim, dentre aqueles candidatos que eles imaginavam, né? Mas eu acho que foi uma alegria muito grande para a igreja, sobretudo porque agora nós temos, digamos assim, preenchido um cargo que é importantíssimo para a igreja, porque o Papa, quem que é Pedro, né? Em cada Papa retorna Pedro, e Pedro, como diz o Evangelho, Mateus, é aquela pedra que Jesus diz ali, olha, tu és, mudou o nome de Pedro, né? Que era de Simão, passou para Pedro, que é pedra, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Portanto, nesse período aí, desde o falecimento do Papa Francisco até agora, nós vivemos assim um período assim, experimentando uma espécie de um vazio, além da tristeza pela perda do Papa Francisco, que era muito querido já de todos nós, né? Então abriu-se assim um período de um vácuo, né? Porque não estava preenchido esse cargo, que não tínhamos Pedro, não tínhamos para olhar alguém que visibilizasse para nós de fato Jesus Cristo, né? Que é o nosso supremo pastor, né? Então foi com uma alegria que nós recebemos e também surpreendeu o tempo, né? Que foi muito rápido. Muito rápido, né? Eu acertei, falei que era ontem. O Ivan falou que era ontem. Eu errei. Eu achei que... eu achei que ia demorar uma semana. Eu achei que demoraria um pouco mais. Eu falei, não, vai ser hoje. E foi. A única coisa que eu acertei, pessoal, para ser rápido tem que ser alguém da Cúria Romana. E o Papa. E o cardeal Robert, ele trabalhava, ele era prefeito, cardeal prefeito do dicastério para os bispos, né? Então ele estava nesse cargo há 2 anos e meio, mais ou menos, né? E foi eleito rapidinho, né? Com rapidez, e foi uma pessoa realmente, eu acho que indicada para esse momento, né? Porque lembra que eu disse aqui que os elementos fundamentais para a escolha do novo Papa seria o quê? Olhar para a conjuntura mundial, para a história, a sociedade, né? A cultura, as problemáticas atuais, para a conjuntura eclesial, para as nossas e também para o legado de Francisco, esses 3 elementos, né? Então parece muito bem que esse Papa atende esses requisitos e fará realmente um grande pontificado. Ô bispo, a gente pode perceber que foi eleito um Papa que teve uma história aqui também na América do Sul, porque ele teve um trabalho grande no Peru, tem cidadania peruana, né? O senhor acha que contou muito essa situação do Francisco ser argentino? Como é que o senhor analisa isso? Sobretudo, não só o Papa ser argentino, o Papa anterior ser argentino, mas sobretudo ele ter contato com a realidade que fez o Papa Francisco. Qual é? A realidade da igreja latino-americana, que é uma igreja comprometida com a pastoral. É uma igreja, digamos assim, que eminentemente pastoral, ou seja, a igreja está entre as pessoas, acolhedora, no nosso jeito de ser. Sim. De igreja. E nós temos um documento que o Papa Francisco, enquanto cardeal Bergoglio, ele foi um dos principais relatores desse documento, que se chama Documento de Aparecida. Foi uma das conferências dos bispos da América Latina e do Caribe, que foi realizada em Aparecida em 2007. Então é um documento base para o mundo atual, para a igreja responder às problemáticas atuais do ponto de vista pastoral, né? Então o Papa atual, Papa Leão XIV agora, ele esteve 20 anos, praticamente 2 décadas trabalhando ali no Peru, e teve contato com essa realidade nossa, maneira de ser de igreja nossa, muito mais eminentemente pastoral, e também com esses documentos, né? Ele tem ele assimilou essa caminhada, né? E ele também, por isso ele está bem preparado, né, para dar continuidade ao legado de Francisco, né? Interessante só dizer que o Papa atual já esteve no Brasil, porque ele foi Campinas, em São Paulo, Campinas, em Belo Horizonte, né? Porque ele foi digamos assim, o responsável pela ordem da OSA, né? Da ordem de Santo Agostinho. E ele já celebrou em vários lugares, já passou pelo Brasil, conhece o Brasil, né? Inclusive parece que ele tinha uma viagem marcada para Aparecida, né? Pelo que eu estava lendo ontem. Isso. Agora não tem mais. Não, porque ele vinha que seria realizado, estaríamos encerrando hoje a Assembleia dos Bispos, né? E no final de semana, da primeira semana para a segunda, nós temos um retiro. E sempre vem um cardeal, né? Normalmente um bispo, um cardeal. E neste ano viria justamente ele. Ele que seria o pregador para nós bispos lá, né, no retiro, né, no período do retiro, né? Inclusive ele mesmo falou lá para os cardeais: puxa vida, eu perdi a verdade de ir ao Brasil, de encontrar vocês. Então foi justamente por isso que ele tem realmente um conhecimento também da América Latina, inclusive do Brasil. Dom Luiz, como que o senhor vê o posicionamento do novo Papa? Pois ele vem de um país predominantemente protestante e um presidente que
pensa completamente o que a igreja pensa. Não é? Como que o senhor vai ver essa... o oposto. Como que o senhor vê? Como vai ser essa relação entre o Papa e Donald Trump e o país dele? A relação, vamos ver ainda, né? Isso está por vir ainda, né? Não sabemos bem, mas podemos saber é que ele vai dar continuidade a Francisco, né? Não só Francisco, mas ao pensamento da igreja. Né? Então, por exemplo, ele escolheu o nome Leão XIV. Leão XIV por quê? Foi Leão XIII que no final do século XIX, já com o modo de produção capitalista, né, avançando, e com a questão dos operários, porque se tratava do modo de produção que explorava imensamente os trabalhadores, né? Ainda não tinha os direitos estabelecidos como nós temos hoje. Até hoje é motivo assim de muita discussão a questão dos direitos trabalhistas. Inclusive no momento atual nós experimentamos que um retrocesso em muitos aspectos, e também a precarização, além precarização dos postos de trabalho e diminuição dos postos de trabalho. É isso que nós estamos vivendo hoje, né? Sim. Então, uma realidade que está apertando novamente para o lado dos trabalhadores, né? Mas naquela época era muito pior, né? Então, foi Leão XIII que inaugurou, do ponto de vista de documentos oficiais na igreja, uma linha de doutrina que nós chamamos de doutrina social da igreja, justamente tratando e abordando essas questões, ajudando, fomentando inclusive a formação de sindicatos para que os trabalhadores tivessem mais força para dialogar, né, com os donos das fábricas, seus patrões, né, enfim, seus patrões, né? Então, esse nome é bem significativo. Estou dizendo isso para mostrar que a linha a seguir pelo Papa já está indicada pelo nome que ele escolheu. Então, ele vai trabalhar em virtude da justiça, né, justiça, que é a justiça do reino, porque o Jesus abriu para nós, deixou aberto para nós o caminho da justiça do reino. Então, amor e justiça, misericórdia e justiça, sempre nós, são binômios, né, que nós articulamos do ponto de vista da nossa teologia e da nossa pregação, né? E, nesse sentido, ele falará o que for necessário para esse presidente aí, né? E parece que ele também vai ser um papa missionário, né? Porque... Sim, missionário. Agora, só em relação ao Donald Trump, é importante nós percebermos que hoje os Estados Unidos, sobretudo com as ações do atual presidente, se tornou assim uma espécie de epicentro de grandes crises, de uma crise que está colocando em xeque uma estruturação das nações que foi construída a partir da derrocada ali da Segunda Guerra Mundial, né? Então, estruturas comerciais, estruturas de relações entre as nações, né? Então, não é perfeita, mas pelo menos hoje temos algo que ajuda as nações a se organizarem, né, sobreviverem, oferecerem condições de vida aos seus povos, né, à sua sociedade, não é isso? Isso está em xeque hoje, né? E periga até, digamos assim, desestruturar de tal forma que pode eventualmente, tomara a Deus que não, né, gerar mais conflitos bélicos ainda, né? Então, olha só, não é à toa que de repente vem alguém que conhece bem aquela nação, que é dali, sim, que vai ser mais aceito, inclusive, né? E os Estados Unidos é um país cuja maioria é protestante, mas tem uma grande parcela de católicos ali, né? Sim, claro. Muito grande, né? E a frase do Papa foi sensacional quando ele disse: tenhamos coragem, o mal não prevalecerá. Justamente, né? Porque nós estamos no tempo da Páscoa, né? E Cristo morreu e ressuscitou. Então a última palavra para nós é vida que vence a morte, né? Jesus morreu para sepultar a morte. O túmulo está vazio, né? Então a leitura da Vigília Pascal deste ano é justamente que mostrava isso, né? As mulheres foram ali para chorar, né? E para cumprir ali aquele ritual último de sepultamento, mas encontraram o túmulo vazio e não tinha ninguém lá, estava vazio, né? Então, quer dizer, a grande mensagem de Jesus para nós é justamente essa, né? Que a vida vence a morte, né? Em todas as situações. Então, é necessário nós segurarmos a mão de Deus, né? Porque Ele de fato garante e nos ajuda a vencer todas as situações de morte, né? O senhor esteve no Vaticano, no funeral do Papa, né? Do Papa Francisco, claro. E como é que estava o clima lá? O pessoal soube respeitar
o funeral ali do Papa, ou já estava no clima de quem vai ser o novo Papa, o bispo? Não, naqueles dias, né? Inclusive aqui, eu sempre procurei ressaltar isso, né? Inclusive quando eu vim aqui, ressaltei, é o momento de vivermos o luto pelo Papa, né? Vamos aí com esse luto, vamos sepultá-lo, dando graças a Deus pela sua vida, pelo seu pontificado, né? Então esse era o clima reinante lá em Roma, né? Cheguei lá na sexta-feira, ainda à tarde mesmo eu fui ali à Basílica, fiz ali a minha visita, né? Inclusive um momento assim de muita emoção, né? Porque foi o Papa que me nomeou bispo, né? Eu tinha sempre um apreço muito grande por ele e ele, né? Então fiz questão de ir lá, fui até de repente, assim, fiquei 4 dias lá só, participei ali eu fui ali. Inclusive foi no momento que chegou a delegação brasileira, né? E foi assim um momento de mostrarmos o tamanho de Francisco, né? Porque nós tínhamos na missa por exemplo, né? Na missa de Ezequias, entre pessoas na praça, ao redor da praça, e depois ali no trajeto, né, da Basílica à Basílica Santa Maria Maggiore, do corpo ali, estima-se que estavam ali, que estiveram por ali, cerca de 450 mil pessoas. Caramba! Isso dados lá de Roma, né? E na missa nós tínhamos ali, sabe, uma parte que estavam os cardeais e bispos, do outro lado as autoridades, né? Estiveram presentes 175 delegações de países que mandaram representantes, além de mais de 70 entre reis, presidentes, primeiros ministros de países, né? Então se trata assim, inclusive de árabes estavam ali, né, de grandes nações, todas representadas, né? Então mostra o tamanho de Francisco. Esse era o clima, né? Todos realmente tristes pela perda do grande pai, né? O Papa Francisco. Eu acho que, pelo menos eu vejo assim, que ele refrontarizou o pontificado, o pontífice do ponto de vista do pastor, e mais que isso, né? Se tornou um paizão, um grande pai, né, da humanidade, dando palavra de esperança, de misericórdia em tempos tão difíceis para todos nós, né? Mas era o clima reinante ali naqueles dias, né? E você vê qual é a representatividade de um Papa, né, bispo? Eu acompanho muitas redes sociais, evangélicos de outras religiões, todos postando nas redes o novo Papa Leão XIV. Isso é legal, né? Unindo todas as religiões. Eu acho que foi um momento assim para todos nós, para a sociedade, de percebermos o quão importante essa figura ainda nos nossos tempos, né? Porque nós estamos aqui num ano jubilar, cuja palavra central é esperança. Então o Papa, acho que emergiu assim a figura do Papa como uma fonte de esperança, como quem tem uma palavra de esperança, que fala em nome de Deus, procurando de fato apontar caminhos de justiça e de esperança para todos, em meio a palavras, a carência de palavras e de realidades que geram esperança, né? Eu acho que ficou muito claro isso, e a importância, né, de alguém nesse sentido para apontar um norte para nós, né? Não só para a igreja, mas para a humanidade em tempos difíceis, que nós chamamos inclusive de mudança de época, né? Que legal. O bispo, além da comparação, que é inevitável que se compare o Leão XIV com o Francisco, o senhor acredita que qual será o maior desafio do nosso novo Papa? Os desafios estão postos já. Sim. Primeiramente, isso que eu já me referi, a questão dessa crise gerada aí, né, a partir de algumas tomadas de decisões dos americanos aí, né? Esse é um. E esse é o desafio maior do ponto de vista mundial, né? Da Organização das Nações, do nosso momento sócio-histórico, né? Depois ele dará certamente continuidade a pautas de Francisco, né? De ter uma igreja de portas abertas, misericordiosa, aliando a misericórdia com justiça, mas apresentando às pessoas um caminho, né? De encontro com Deus e suscitando caridade, suscitando fraternidade, solidariedade, né? Outro desafio muito importante é a questão da linha de Francisco ainda, né, do cuidado com a casa comum, né, para uma casa comum. Inclusive daqui a pouco será realizado lá em Belém, no Pará, a COP, né, é um momento assim de reunião das nações que vão sentar novamente ali, olhar por que nós estamos fazendo para cuidar desse planeta e para
em deixar que a temperatura suba a um nível que vai desestruturar ainda mais o clima e as condições de vida aqui na Terra, a questão do cuidado com a casa comum, né? Depois, questões sociais, né? Questões sociais, olhando para os pobres, para os migrantes, olhando para aqueles que hoje não tem muitos que os defendam, né? E o Papa Francisco se tornou realmente uma voz, uma pessoa, né? A partir da sua função, que defendia-os realmente, né? Então, a defesa e buscando colocar o ser humano, de fato, no centro das coisas, né? Quer dizer, um novo humanismo, colocando o ser humano no centro das reflexões, do sistema de produção, do pensamento, da cultura, assim por diante, né? Agora nós lemos o histórico do Papa 14 e ele, diferente do senhor, parece que não gosta muito de dar entrevista. Vai ter que mudar isso aí, né, bispo? Mas quem foi que eu gosto da entrevista? Pelo menos com nós, né? Sempre que solicitamos, né? Tá aí. Não é assim, né? Isso aí é o seguinte, a pessoa vai se adaptando Tem que se adaptar, né, bispo? Vai se adaptando, né? Hoje se trata de uma pessoa cultíssima, muitíssimo bem preparada, um poliglota, né? Então tem todas as... e tem ali na Santa Sé assessorias, né, muito bem preparadas, né, para auxiliar o Papa, né? Então isso aos poucos ele vai se soltando, né? Claro que uma coisa que eu dizia, outros diziam também, é que do ponto de vista de personalidade vira algo bem diferente, que igual Francisco é único, né? É difícil. Né? Então a pessoa assim, já demonstrou-se mais contida, porém a sua fala foi uma fala assim que significativa e longa, né, bispo? Significativa, né? Soube fazer acenos a quem precisava, apontar para a paz, falou para a Igreja de Roma, falou para a sua antiga diocese, falou para o mundo, né? Então agora aos poucos a pessoa também vai se adaptando e vai se tornando, vai experimentando, vai vivenciando de forma mais tranquila, mais serena, né? Então aos poucos isso virá. Que bacana. E onde o senhor acha que será a primeira visita do Papa? Pois nós tivemos o Francisco que veio no Brasil na Jornada Mundial da Juventude. E a Jornada Mundial da Juventude será em Pequim a próxima. Eu não vou falar que vem, porque não tem nenhuma informação, mas só do ponto de vista da especulação, que eu não gosto muito disso, mas quem sabe na COP? Quem sabe? Olha, no Brasil, né? Hein? Pensou? Quem sabe, né? Pensou. Tá certo. Bispo, quero agradecer a presença do senhor e dizer que é muito gratificante tê-lo aqui conosco, né? E pedir que o senhor possa nos dar uma bênção, né? Uma mensagem aí a todos que nos ouvem nesse momento pela São Carlos FM sobre o novo Papa e, claro, sobre a Igreja Católica de São Carlos Borromeu. Muito bem, nós estamos então jubilosos na nossa igreja. Acho que esse júbilo, essa alegria se espalha, né, por todas as religiões, né, por todo o mundo, né? E isso podemos render graças a Deus e suplicar que Ele continue a nos abençoar, nos ajudando na nossa caminhada, né? Então deixo-vos uma benção. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, boa continuidade a todos, né? E cada um possa cada vez mais experimentar a proximidade do Deus da vida, do Deus ressuscitado, que nos ajuda a vencer todas as mortes e nos ajuda também a carregarmos nossas cruzes, nossas dificuldades, nosso sofrer. Muito obrigado, bispo. 8h31, pode olhar aí, 8h31, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com os jovens do projeto Parlamento Jovem. Nós vamos e já voltamos. Fique conosco. Primeira página no ar. Jornalismo dinâmico. Tudo sobre São Carlos e região. Integrando informação, credibilidade e imparcialidade. Primeira página no ar. São Carlos FM 107.9. São Carlos. Você conhece a referência em meio ambiente? É a Coprosan Ambiental. Com o maior e melhor aterro da região, garantimos a gestão eficiente de resíduos inertes, sempre em conformidade com todas as licenças e autorizações da CETESB e órgãos competentes. Nosso compromisso é com a sustentabilidade e a infraestrutura de São Carlos, oferecendo soluções que respeitam o meio ambiente e promovem um futuro mais verde. Coprosan Ambiental.
excelência em gestão de resíduos e infraestrutura. A rádio que te acompanha em todos os momentos. Agora tem aplicativo para todas as horas. Baixe nosso app São Carlos FM, disponível para Android e iOS. Ouça música, notícias e muito mais no seu celular. Baixe agora, app São Carlos FM. Visep Vistorias. Chega de surpresas quando for comprar o seu carro. A vistoria não é apenas garantir a segurança do veículo, mas também se a propriedade é legítima, como se a documentação é autêntica, atendendo de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, aos sábados das 9 às 12 horas. Fone 16 3306 9478. Visep Vistorias Automotivas, na Avenida Trabalhador São Carlense, número 2031, no Parque Arnold Schmidt. Está precisando de caçamba? A Brasil Caçambas tem a solução. Atendemos com eficiência, transparência e agilidade, oferecendo caçambas de 3, 4 e 5 metros para sua obra ou reforma. Brasil Caçambas, atendendo você com o melhor preço e a eficiência que você precisa. Solicite já a sua pelo telefone e WhatsApp 16 33 75 15 15. Brasil Caçambas, rapidez e qualidade no descarte de entulho. Seu futuro lar espera por você no Residencial Amari. Lotes a partir de 242 metros quadrados com condições especiais de pagamento, financiamento direto com a incorporadora ou financiamento bancário em até 240 meses. Conheça e surpreenda-se. Plantão de vendas no local todos os dias, das 9 horas às 17h30. Descubra o lar dos seus sonhos. Autos da Miguel Petroni, ao lado do Tonim Hipermercado. Telefone e WhatsApp para mais informações: 16 3362 1234. Nova Sangás. Qualidade e preço baixo é aqui. Ligue agora. 08.014-8240. Conte com a Nova Sangás. Segunda a sábado, das 8 às 19 horas. Feriados e domingos, o plantão é das 8 às 13 horas. Nova Sangás. Quando precisar, já sabe. Ligue 08.014-8240. A entrega é rápida, com garantia de qualidade e o menor preço da região. Nova Sangás. Quer viajar com conforto e segurança? A Realidade Transportes é a escolha certa para as suas excursões, passeios culturais e viagens turísticas com qualidade e pontualidade. Realidade Transportes. Uma frota moderna com equipe especializada que garantem qualidade e pontualidade na sua viagem. Realidade Transportes. Nossa filial em São Carlos está pronta para te atender. Faça seu orçamento pelo fone 1633685968 e embarque nessa experiência inesquecível. Realidade Transportes. WhatsApp primeira página 3419-9462. Você está ouvindo Primeira Página no ar. 8 horas e 35 minutos. Pode olhar aí, Gustavo Pose, 8h35. Nós estamos com o vereador Gustavo Pose aqui, do qual é um dos autores do Parlamento Jovem em São Carlos, juntamente com o vereador Paraná Filho, do qual trouxeram aqui as crianças de 2025 que fizeram parte desse parlamento, Paulo Melo. Adolescentes. Ah, é? São adolescentes. Ah, tá bom. Vocês vão ficar bravos? São bebês pra mim. Você é velho, né? Exatamente, entendeu? Pose, bom dia. Bom dia, Pose. Deixa eu chegar mais perto aqui. Bom dia. Para mim é uma honra estar aqui com vocês novamente e trazendo agora aqui os jovens do parlamento, a quem compôs a mesa, né? Então, obrigado pelo espaço e pela oportunidade aí de proporcionar aos jovens esse momento de entrevista que provavelmente será muito marcante na vida deles. Obrigado. Quantos jovens passaram por lá, o Gustavo, nesse em 2025, né? Chega a 38 jovens. 38 jovens. 38 jovens e 19 projetos de lei que eles mesmos analisaram. Mas participaram mais jovens, né? Porque há uma escolha, né? Nas escolas. 39. Existe uma seleção da diretoria de ensino, né? Então aí esses foram os jovens selecionados, né? E projeto? Teve algum que os vereadores vão
colocar em prática? Uma característica do parlamento é que se discute as políticas públicas, né? E muitas delas o legislador não tem atribuição para legislar. Mas tem coisa boa lá, eu vou separando algumas coisinhas e aí a gente conversa direitinho, mas tem coisa boa lá. Que bacana. Que nem, por exemplo, a abertura das UPAs, que nós estamos tendo em 4 unidades básicas, lá falou abrir para todos os dias, então a gente percebe um reflexo aí da sociedade nesse sentido, né? Que bacana. Então vamos conversar com eles. Nós estamos aqui com a presidente, que é a Luísa, a vice-presidente, a Ticiane, a segunda vice-presidente, a Emily, o secretário Samuel e o vice-secretário, secretária, a Maria Júlia. É isso? A presidente, pega o microfone e puxa, só puxar aí. E aí, presidente, como foi ser presidente desse Parlamento Jovem 2025? Eu gostei particularmente da experiência. Eu já tinha participado do parlamento no ano passado. Eu participei de novo esse ano, aproveitar que é meu último ano. Subiu de cargo, hein? Você viu? Eu só tinha participado como vereadora. Esse ano eu fui presidente da Câmara. Eu achei que foi uma experiência muito enriquecedora. É bem legal. É bem diferente de ser um vereador, porque no vereador você só fala o seu projeto, vota e não tem muita ação. Agora, como presidente, você precisa ler a ementa, você precisa organizar a sessão. É uma experiência bem diferente. Eu achei que é bem legal e muitas pessoas deveriam tentar fazer de novo. E o mais difícil é organizar os vereadores, não é? Mas é mais fácil organizar os jogos do que o vereador de verdade, Eu imagino. E despertou uma vontade em você futuramente, de repente, de querer colocar seu nome para disputar uma eleição? Essa é a minha curiosidade. Então, particularmente, o meu projeto de vida é relações internacionais, então já vai para uma área mais política. Mas eleição eu não sei dizer. Eu gostaria, eu acho bem legal, mas eu não sei se seria para mim. Entendi. Nesse quesito. Entendi. A vice-presidente, a Ticiane, puxa o microfone aí, Ticiane. Ticiane, eu vi que você substituiu a presidente quando ela foi lá na tribuna falar. Como foi substituir a presidente? Sim, eu substituí ela. E na hora que falaram, né, veio o Gustavo falar pra mim, daqui a pouco você vai ter que ir, né, porque teve alguns momentos que ela precisava apresentar o projeto dela, pegar o certificado, né. E, nossa, sentar ali naquela cadeira pra mim foi o ápice, né? Foi bem divertido. Ai, que beleza. Chego lá. E você chega, ela era vereadora, se tornou presidente esse ano. Ano que vem você vai fazer parte de novo? Pretendo, sim, mas ano que vem eu pretendo como assessora. Não quer ser vereadora mais? Não, eu gostei muito da experiência como vereadora, achei bem bacana, mas a minha dupla, minha assessora, eu achei que ela ajudou muito no meu projeto e ano que vem a gente combinou de eu ser assessora e ela vereadora. E qual foi seu projeto? Nosso projeto de lei foi um projeto de composteiras dentro das escolas, que a gente acha que é uma ideia muito legal, bem sustentável. Assim, a comunidade participa, a escola também. Isso incentiva os alunos a ter consciência ambiental. Que bacana. Agora, a segunda vice-presidente é a Emily. Emily, e aí, como que foi participar desse Parlamento Jovem? Nossa, foi uma experiência... Eu não sei dizer muito bem, surreal. É a segunda vez que eu tô dentro da Câmara. A primeira vez foi no recebimento do selo Maria Carolina. E como vereadora é uma experiência diferente. Sentando naquela cadeira, na mesa, é muito diferente. É um outro tipo de visão surreal. Porque quando a gente vê os vereadores, muitas pessoas criticam os vereadores. Não faz nada, não sei o quê. E eles não fazem nada mesmo? Não, com certeza. Não, pera. Não, vamos ver. Não. A cara do Gustavo. Eles fazem, sim. Eu vejo de vez em quando, ao vivo, as sessões na Câmara que tem dentro do YouTube. Eu vejo, por experiência, assim. E eles realmente fazem, projetos de lei que passam pela Câmara, eles acontecem realmente e isso dá pra perceber lá no meu bairro. Entendi. E qual foi o seu projeto? Meu projeto foi sobre esporte e cultura, implementar dentro dos bairros para ver a mudança entre os jovens e adolescentes. Que bacana, que bacana. E o vice-presidente, a vice-presidente, na verdade, a Ticiane, já falei, né? A secretária, agora a vice-secretária Maria Júlia. É isso? Maria Júlia, nome da minha filha, olha que beleza. Maria Júlia, como foi ser secretária? Nossa, foi uma experiência... Deu trabalho a presidente?
Não, a presidente é uma presidente maravilhosa, assim. Porque ela fala muito bem, eu fiquei... Nossa, que menina. Porque eu fiquei impressionada mesmo, porque eu mesma não me considero uma pessoa que fala muito bem, assim, em público, porque eu sou muito ansiosa. Muito ansiosa mesmo. Eu chego lá, eu tremo. Mas eu sempre tô, assim, participando de projeto. Foi uma experiência maravilhosa participar da mesa, porque ano passado eu também participei, mas não foi na mesa também, assim como a nossa presidente. Eu só participei como vereadora. Esse ano eu fiz mais coisas, fiquei ansiosa também, assim como no ano passado. Tipo assim, foi uma experiência maravilhosa, porque tá no ambiente da Câmara, mostra pra gente como é ser um vereador, mostra pra gente como é, pra nós jovens, como é estar lá na Câmara mesmo, como é as sessões do parlamento, enfim, isso tudo. Que bacana. E qual foi o seu projeto? Meu projeto é pra... no lado da escola Marivaldo Carlos Degan, que é a minha escola, fazer um espaço de lazer, porque lá é uma área abandonada, tem muito lixo, muita sujeira lá. E também é uma área que tem desabamento lá do lado. Entendi. Vamos falar com o Samuel. Samuel foi o secretário, né? E aí, Samuel, como foi a sua experiência no Parlamento Jovem sendo secretário dessa mesa diretora? Foi uma ótima experiência, uma experiência maravilhosa. Eu já cheguei como vereador, além de ter já se assentado à mesa, mas para mim foi uma experiência muito boa para ter essa oportunidade de experimentar como que é a vida de alguém que trabalha na Câmara, principalmente na mesa. E como foi cuidar de 4 mulheres? Foi quase que elas que cuidaram de mim. Tá certo. E é um diferencial do que é na atualidade, né? A gente vê que hoje as câmaras são preenchidas com maior número de homens e menos número de mulheres. Essa é uma diferença, né, Ivan, no Parlamento Jovem aqui de São Carlos. Que quantas mulheres foram no total? Eu não sei dizer. Mas a maioria. A maioria eram mulheres. E só dois projetos de homens. Tá vendo? A voz da consciência me ajudando aqui. Então é que a gente percebe, né, Ivan? Eu acho que as campanhas que estão sendo feitas para trazer mais as mulheres para a política, elas têm surtido efeito. Haja visto essa participação. Mas eu perguntei para a Luísa, eu quero perguntar para todos vocês: quem de vocês, de repente, tem vontade de concorrer a um cargo letivo aqui em São Carlos? Opa! Tá vendo? Então aí você percebe, aí você percebe outra situação. A maioria mulheres, são 4 mulheres, apenas uma tem o interesse de se candidatar. É verdade. Né? Então eu acho que é por isso que os homens tomam conta, né? Pois é. E quantos anos você tem? É Emily, né? Eu tenho 17. Ah lá, já pode ser candidata. Pra próxima vez, 18 anos é um... Ah lá, ou seja, na próxima eleição municipal você já pode ser candidato, já vai trabalhando, já vai pedindo voto aí dos amigos já. Que bacana, né? Gustavo, é uma alegria muito imensa esse projeto seu e do vereador Paraná, né? Assim que eu sou professor da rede pública estadual, professor de filosofia, sociologia e história. Então, a área de humanas já contempla essa questão de criar aí cidadãos críticos, né? E como vereador eu juntei as duas ações minhas públicas, né? Porque como professor também eu tenho uma função pública. E para mim é muito, muito satisfatório ver um projeto aí que já se consolida na cidade de São Carlos, né? Com a parceria da diretoria de ensino. Eu ressalto sempre que sem a diretoria de ensino a gente não conseguiria fazer esse projeto, porque basicamente o que a gente tem que dar é a estrutura para fazer, e a diretoria de ensino basicamente que recruta aí os jovens, escolhe os projetos, entendeu? Então, aqui parabenizar aí a professora Débora pelo apoio, Ana Paula que está ali assistindo a gente, né? Ana Paula participou de todos, Ana Paula, de todos os parlamentos jovens ela estava lá participando com a gente, então uma pessoa também preocupada aí com a criação aí de cidadãos e cidadãos críticos, né?
que vê aí a participação pública, né? Não só política, mas uma participação pública do cidadão na sociedade. Que bacana. Menino e meninas, quais são a mensagem que você pode deixar para jovens como vocês nas escolas? Quem pode falar aí? Vai lá. Cada um fala uma coisa. Pode falar. Fala aí. Fala aí, Samuel. Começa com você. Vai, Samuel fala. Pronto. Gostaria de falar para todos os adolescentes e jovens aproveitarem essas oportunidades, porque elas trazem o conhecimento, como eu podia aproveitar a oportunidade para conhecer o dia a dia na Câmara Municipal, mas todas essas oportunidades, eu como um aluno que participa de muitos projetos, Olimpíadas, eu digo que aproveitem, porque isso vai trazer muitos conhecimentos, para o seu futuro, para que assim vocês possam colocar em prática tudo aquilo que aprenderam. Qual profissão você pretende seguir? Eu ainda estou pensando, porque tem 3 profissões que eu gostaria muito. Quais? Uma delas é no Exército, que eu gostaria de ser da Comanf. Outra é uma parte mais religiosa, lá na minha igreja, Vai gostaria. ser padre? Não, pastor. Bispo. Pastor. Pastor. Algo outra nesse sentido, missionário, coisa desse sentido. Legal. A terceira, acho que eram realmente mais 2 mesmo profissões que eu gostaria. Que legal. Vamos ouvir a Luísa agora. Vai, Luísa. Ela não falou o projeto dela, né? Qual o projeto seu também? Meu projeto, ele foi a criação de cursinhos de vestibular para alunos de escola pública nas áreas mais periféricas da cidade, porque tipo, eu analisei com a minha assessora, Ana Sofia, que a gente tem muito cursinho de vestibular só no centro da cidade. Agora, nos bairros mais periféricos, não tem tanta acessibilidade. Boa. Então, eu queria trazer isso porque eu queria que aumentasse o índice de alunos da escola de São Carlos que entrassem nas universidades. Bacana, parabéns. E qual a mensagem que você deixa para os jovens como você? Eu deixo a mensagem que eles devem bastante, assim como o Samuel, eu acho que eles devem aproveitar essas oportunidades que são dadas. Tipo, eu não queria muito participar do Parlamento Jovem ano passado, e veja bem, esse ano eu tô de novo lá. Pois é. Já tô participei do Parlamento Jovem, mandei uma redação pro Jovem Senadora agora e participo de bastante Olimpíadas. Então, eu gostaria que as pessoas abrissem mais para oportunidades assim, que muita gente fica meio receosa, não quero participar, não sei como vai ser. Tipo, sai dessa zona de conforto que às vezes você vai encontrar uma coisa que você nunca imaginou que você iria gostar. É verdade, parabéns. Maria Júlia, e aí? Eu gostei muito do que a Luísa falou sobre aproveitar essas oportunidades, porque às vezes você descobre coisas que você nem imagina que você poderia gostar. Tipo, por exemplo, eu descobri que eu gosto muito de falar em público, por mais que eu fico muito ansiosa. Eu gosto muito de falar em público, porque eu gosto de passar minhas ideias para as outras pessoas. E tipo assim, aproveitem, porque a melhor hora de vocês estar ali na frente é agora. E qual profissão você pretende seguir? Eu gostaria de seguir uma profissão mais voltada à biologia. Biologia, tá. E a Luísa? Qual a profissão, Luísa? A Luísa é relações internacionais. Relações? Olha que beleza, penso que. Agora a Emily. Não, Ticiane. Como todos aqui falaram, né? Aproveitem todas as oportunidades. E assim, na 7ª série, né? Me convidaram para participar da Feira de Ciências. Eu recusei, porque eu falei, não gosto de ciência, não gosto dessas coisas. E aí eu recusei uma oportunidade. Aí na 8ª série eu participei, na 9ª também. E assim, eu achei incrível a experiência. Gente, aproveitem Olimpíadas de matemática, de redação. Eu acho que os jovens deviam realmente aproveitar todas essas oportunidades, que às vezes pensam que é chato, mas, gente, é muito importante mesmo. Que bacana. Qual que foi seu projeto mesmo? Os das composteiras nas escolas. E a profissão? Eu pretendo entrar numa área de exatas, como engenharia civil, engenharia eletrônica ou até a mecânica. Legal. E você, Emily? Não tem muito o que falar. A Emily é a política do... Ela já nem vai perguntar a profissão, vai ser vereadora. Vai ser política. Como o povo aqui já falou, aproveitem a oportunidade que as escolas dão. Porque além de abrir portas, é divertido e a experiência marca a vida. É verdade, mas nós vamos perguntar do mesmo jeito. Vai querer ser vereadora ou tem outra profissão que você sonha ser? Quando eu era mais nova, eu pensava em fazer faculdade de artes cênicas. Legal. Você prestou atenção... Ela falou do projeto dela? Falou sim. Você prestou atenção, né, Gustavo? Que ninguém quer ser
professor. Não, mas aí deixa eu brincar aqui. Artes cênicas vai casar lá não, mas não tem muito teatro, né? Paulo, ninguém quer ser jornalista e nem radialista. Nem radialista. Tá certo. Gente, presta atenção que um jornalista vai falar para vocês. Que um velho vai falar para vocês. Ancião. Uma única coisa que ninguém nos furta na vida é conhecimento e sabedoria. Então, vá atrás. Quando tem oportunidades como essa, vá atrás, tenha essa sabedoria, esse conhecimento e não fique com vocês. Passe para as pessoas. Tá certo? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe vocês. Quero agradecer você, Gustavo, por essa articulação que não foi fácil. Porque, que escola que você é, Samuel? Sou do Araci Leite. Araci Leite. Sebastião. Degan. Orlando Pérez. Luiz Viviane. Olha lá, cada um. Várias regiões da cidade. Na verdade, aqui, basicamente, região sul, lá do Araci, e ela mais próxima aqui, né? Sebastião. E aí teve que ter uma articulação bem grande pelo Gustavo. E obrigado, Gustavo. Eu que agradeço a oportunidade, né? O Primeira Página é sempre presente nos acontecimentos da cidade. Parabenizar o trabalho de vocês. Obrigado. E que vocês tenham aí um longo caminho pela frente. Amém. Obrigado, muito Gustavo. obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado a vocês. Tá? Boa sorte. Que vocês consigam pôr em prática todos os desejos e sonhos de vocês. A gente sabe... a base de ano de vocês é quantos anos vocês têm? A média de 16? Tô fazendo 16 anos hoje. 16? Hoje? Olha, meus parabéns. Parabéns. 16, ela 17, né? É essa base que vocês têm, né? Tô com 22, então. Então, assim, nessa idade a gente tem muita vontade, muitos sonhos e às vezes algumas intempéries da vida vai fazendo com que nós nos desanimamos. Mas não desanimem, tá? O futuro do nosso país está em vocês, está em nossas crianças, está na nossa juventude. Eu sempre brinco aqui com o Ivan que a nossa geração já era. Nós temos que cuidar da próxima geração. Então que vocês sejam, né, essas pessoas que estarão aí tentando mudar o mundo. E tentem, porque é essa oxigenação que o mundo precisa. Pessoas fortes, com vontade e lutadoras. Então, parabéns para vocês, tá? Por vocês serem, sim, o destaque, né, dessa edição do Parlamento Jovem, porque vocês são os destaques. Vários alunos tentaram e vocês conseguiram. Então, meus parabéns para vocês e boa sorte em cada um dos desejos e das vontades que vocês têm. Tá bom? Também cumprimentar a Débora, né? A diretora Grande de ensino. Débora Gonzalez. O Lucão Fernandes, presidente da casa, também que deu um apoio à Câmara Municipal. E claro, o Gustavo que está aqui e o vereador Paraná Filho. E parabéns a você também, viu, Gustavo? E o Lobe que teve a ideia a nível federal. Eu tive lá, cara. É muito bom. E assim, uma coisa que a gente percebe, os jovens chegam lá com uma mentalidade da política nacional. E você faz a pergunta no primeiro dia. No último dia, eles já mudaram completamente a cabeça. Porque vê as dificuldades, que é aprovar um projeto, toda a articulação que tem que ser feita para você conseguir aprovar um projeto. Então, assim, a agenda cansativa que é de ser um deputado, né? E eles vivenciam. E aliás, acho que eles podem participar também, né, do Parlamento Jovem Brasileiro. Eles têm idade, porque tem uma idade, né? Sim. Às vezes tem que se inscrever, né? Tem toda uma... Agora, acho que salvo engano, agora pro segundo semestre. Então, aí se inscrevam. Quem sabe vocês não estarão lá em Brasília. Imagina vocês lá em Brasília, né, participando lá. E é sensacional. O Congresso paga a viagem, paga a estadia, paga a alimentação. Vocês não têm custo nenhum. É muito legal, muito legal. Tá certo. 8h56. Pode olhar aí, 8h56. Nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez agradecendo a todos que aqui estão e agradecendo você que está no 107.9 da nossa São Carlos FM. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Eu volto ao meio-dia com o jornal Primeira Página no Ar, segunda edição. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e daqui a pouquinho tem mais. Tchau. Eu volto amanhã não, né? Segunda-feira, a partir das 7 horas. Excelente final de semana, abençoado a todos. Muito obrigado você que esteve com a gente até agora. Um abraço, bom final de semana.
Termina agora. Primeira página no ar. Mas a informação não para. Durante toda a programação, você continuará bem informado com a equipe de jornalismo da 107.9 São Carlos FM.